Bem, agora a gente fala da destruição no Supremo Tribunal Federal, né, que também foi invadido pelos vândalos. Gabi, mais cedo você entrou aqui no Bom Dia DF falando um pouco mais sobre a destruição lá das vidraças. Você teve que se afastar um pouquinho em outro ponto de bloqueio, né? É isso, Fred. Bom dia novamente para você, bom dia a todos. Agora nós estamos aqui na via S2, aqui entre o anexo 4 e o anexo 2 da Câmara dos Deputados. Foi uma orientação da Polícia Militar, a gente, como você falou, a gente estava mais cedo ali, né, bem próximo à Praça dos Três Poderes, mostrando melhor o STF, mas a Polícia Militar orientou então que a gente viesse aqui para esse ponto, porque, segundo eles, ainda há alguns artefatos que não foram identificados ali, estão sendo analisados, então pode ter algum tipo de risco. Inclusive, nós vamos falar do STF, então, o STF está bem aqui logo atrás, nós estamos vendo ali uma pontinha, né, do STF, e o cenário que nós vimos hoje aqui ainda é de destruição. Como eu falei, mais cedo nós estávamos ali, né, bem próximo à Praça dos Três Poderes, e eu vi que a Beatriz estava informando aí sobre a questão desses trabalhadores que estão circulando por aqui. A Polícia Militar está orientando que eles não fiquem ali, né, não passem ali pela Praça dos Três Poderes, mas inevitavelmente alguns trabalhadores estão tendo que passar por lá, porque trabalham aqui desse lado, né, na S2, aqui no anexo da Câmara, então ainda tem algumas pessoas que foram ali, que estão passando ali bem próximo ao Palácio do Planalto, ao STF, mas o acesso direto a esses prédios não está sendo permitido. Nós temos imagens, então, feitas agora há pouco, né, do repórter cinematográfico Clerton Cruz, vamos dar uma olhada aí, que mostra um pouco dessa destruição do prédio do Superior Tribunal Federal. Nós flagramos ali, então, que essa destruição que ocorreu ontem à tarde, ela ainda segue aqui, é um cenário bem triste, né, um ataque aí a um dos pilares da democracia, a um dos três pilares mais importantes, né, da democracia. São vidros quebrados, vidraças. Supremo Tribunal Federal, são vidraças quebradas, né? Tem pichações ali, nós vimos também muitas janelas trincadas, quebradas mesmo. Uma imagem, né, que chamou a nossa atenção também, são centenas de pedras ali em frente ao STF. Nós, inclusive, temos algumas imagens aí também de pedras, né, que estavam ali, que foram arrancadas, inclusive, do piso e foram jogadas ali nas vidraças do STF. Agora há pouco também nossa equipe fez imagens de cápsulas de gás lacrimogêneo encontradas ali na Praça dos Três Poderes, ainda resquícios aí dessa situação de ataques contra a democracia que aconteceram ontem à tarde. Vamos ver imagens então de como que foram esses ataques ali no momento, né? Como foi essa depredação ao STF. Nós temos aí imagens então de vândalos nos arredores do edifício do STF. É possível ver então uma mulher sentada ali na poltrona dos ministros. Os vândalos, eles entram pelos vidros quebrados, circulam pelos ambientes do STF, depois de todo o quebra-quebra. O plenário ali do STF, né, foi invadido, foi atacado, tem poltronas quebradas e até o brasão ali, símbolo, né, foi arrancado e levado para o lado de fora, junto a uma poltrona, uma imagem realmente terrível, né? E vândalos mostram, inclusive, papéis retirados ali de dentro do Supremo Tribunal Federal, que foram rasgados. Eles sobem no teto ali do STF, ainda exibem uma bandeira do Brasil. Nós temos imagens aí também que mostram, né, toda essa destruição, os vândalos golpistas roubando uma réplica da Constituição de 1988. Temos aí essas imagens. O STF confirmou então que o original dessa Constituição, ele está intacto, guardado no Museu do Supremo, não foi atacado. Então essa imagem aí que vocês estão vendo, né, é uma réplica da Constituição de 1988. Então ela foi queimada aí por esses vândalos, né, durante esse ato antidemocrático durante a tarde de ontem. Nós temos também agora uma reportagem do repórter Marcos Lozecan, que ele conseguiu entrar ali logo depois desses ataques ao STF. Ele entrou ali dentro do STF e conseguiu registrar algumas imagens. Vamos assistir. Essa é a lateral aqui do prédio do Supremo Tribunal Federal, é exatamente onde os ministros entram diariamente para trabalhar. Aqui nesse lado não existe nenhum vidro mais, a gente pode ver aqui que não há nenhum vidro inteiro, nada. Tudo foi quebrado, tudo absolutamente quebrado pelos terroristas que hoje agiram aqui livremente no Supremo Tribunal Federal, sem muita dificuldade, porque, como a gente sabe, a segurança estava pequena nesse dia 8 de janeiro,
quando eles entraram aqui. Essa é a lateral do prédio, lá no fundo está o Palácio do Planalto. Nós temos aqui todos os vidros destruídos, vocês podem ver aqui. Não ficou um vidro sem um sinal de marretada. Aqui eles bateram com ferro, aqui também. Em alguns lugares eles conseguiram quebrar. A gente tem aqui vários pontos quebrados. E aqui nessa lateral a gente consegue ver o plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o plenário do Supremo. Nós vamos entrar aqui para dar uma olhada. Olha aqui como ficou o plenário do Supremo. Todos os bancos jogados. Essas são as primeiras imagens jornalísticas de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou do que sobrou. O tapete, olha, todo molhado, porque o sistema de proteção de água foi acionado. Então a gente vê aqui onde os ministros sentam, todas as cadeiras foram arrancadas, não há nenhuma cadeira em pé. Essa aqui é a cadeira, ó, onde geralmente fica o ministro Alexandre de Moraes, nessa posição aqui. E você pode ver que as cadeiras foram destruídas. Ali onde ficam o presidente, todos os demais ministros, tudo destruído. Não ficou absolutamente nada no lugar. Olha aqui onde ficam os ministros. Aqui é o lugar em que fica a presidente Rosa Weber. Nesse lugar. Tudo, absolutamente tudo destruído. Não ficou nada em condições de ser usado. Aqui do lado de cá a mesma coisa. Muita água aqui no chão. Olha isso. E aqui, ó, todas as cadeiras destruídas. E aqui do lado de cá, esse aqui é o Salão Branco, ó. É onde os ministros se reúnem, fazem solenidades. Não ficou nada, tudo molhado. Está realmente em condições terríveis. Não há condições de se aproveitar nada aqui no Supremo. Vai passar por uma reforma completa, não há como ter sessão. Ó, tô saindo por um vidro aqui, desse lado, onde tudo ficou desse jeito. Essa é a entrada onde os ministros geralmente chegam. Eles param com os carros ali, ó, e entram por aqui. Condições zero. Realmente tudo destruído. Vamos ver do lado de cá, lado esquerdo da corte. Também, ó. Aqui. Todos os vidros destruídos. Nada em condições de se aproveitar. Aqui o pessoal saindo armado. A polícia chegou, mas chegou tarde demais, como a gente sabe. E aqui mais uma vez uma visão do plenário da mais alta corte do país. Tudo absolutamente quebrado, destruído, as cadeiras arrancadas, tudo sem condições. É assim que ficou o Supremo Tribunal Federal, que é um lugar em que a gente trabalha, está aqui todos os dias, acompanhando, e com a falta de segurança necessária, como se sabe, como se viu na televisão, como se viu nas imagens, ficou tudo absolutamente destruído. O prédio anexo foi poupado, mas o prédio aqui, como a gente está vendo, completamente sem condições de trabalho a partir de amanhã. E depois de toda essa destruição no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula e alguns ministros vieram aqui ontem à noite, bem no final da noite, avaliar esses estragos. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, ela soltou uma nota, vou ler aqui para vocês, em que ela fala, então, que a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos de delinquentes indefesos ao Estado Democrático de Direito. Disse que o Brasil viveu neste domingo uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia. A presidente do STF disse ainda que a Corte atuará para que os terroristas desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente
punidos. E a ministra concluiu dizendo que o prédio histórico será construído e ainda disse que a Suprema Corte não se deixará intimidar por esses atos criminosos contra o Estado Democrático de Direito. Fred. Gabi, muito obrigado pelas informações aí direto, bem pertinho do Supremo Tribunal Federal, né? Gabi teve que fazer o deslocamento ali por decisão da Polícia Militar. A gente segue acompanhando. Muito obrigado pelas informações, Gabi. E olha só, a gente tem imagens recuperadas de agora a pouco da esplanada dos ministérios. Obviamente com muito lixo, muita devastação, né? O Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, informou que suas equipes de varrição, catação e pós-evento já estão a caminho da esplanada dos ministérios para fazer essa limpeza. A previsão é que esse serviço comece daqui a pouquinho, tá? São cerca de 120 garis que foram deslocados para a esplanada dos ministérios para dar conta de toda essa sujeira aí. E após esse serviço, o SLU vai divulgar, portanto, o balanço, né, de quanto foi retirado aí da esplanada dos ministérios. Agora a gente segue um pouco mais falando das repercussões políticas desses ataques golpistas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista coletiva ontem. Flávio Dino disse que antes dos atos terroristas, o GDF informou que a situação estava sob controle. Nos dias que antecederam a estes episódios inéditos na vida brasileira, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, à semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. Pois é, ou seja, o próprio Ministério da Justiça foi surpreendido, portanto, com essa decisão de, na última hora, abrir a esplanada dos ministérios para pedestres, né? E aí o que acontece? Cerca de uma hora antes desses atos de vandalismo, desse terrorismo, o secretário de Segurança interino do DF, Fernando Oliveira, mandou um áudio para tranquilizar o governador Ibanez Rocha sobre este ato. Lembrando que Fernando assumiu a Secretaria de Segurança Pública porque Anderson Torres, que foi exonerado do cargo, diga-se de passagem, está em uma viagem internacional de férias. Vamos ouvir esse áudio então. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada, topar. Tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Pois é, essa mensagem foi encaminhada ao governador às 1h23 da tarde. Os atos de vandalismo começaram por volta das 2h30, 2h45. No fim do áudio, Fernando garantiu ao governador que daria outro retorno no fim da tarde. Em resposta, Ibanez disse: "Maravilha, coloca tudo na rua." O ministro da Justiça cobrou uma apuração responsável dos atos terroristas por parte do governador Ibanez Rocha. É um complemento à ação da polícia local.
Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Representantes dos 3 poderes e da sociedade civil repudiaram de forma contundente esta ação dos terroristas. Classificaram de desprezíveis e bárbaras as cenas aqui em Brasília. Para alguns, o que aconteceu ontem foi o mais grave atentado à democracia desde a redemocratização. Autoridades dos 3 poderes e diversas entidades cobraram punição exemplar dos vândalos que invadiram os prédios em Brasília. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que os atos antidemocráticos devem sofrer o rigor da lei com urgência. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei. A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que o Brasil viveu neste domingo uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia, e que o STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído. Rosa Weber termina informando que a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito. Em outra nota assinada em conjunto com todos os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Judiciário afirmaram que, ao tempo que expressam solidariedade às autoridades legitimamente constituídas e que são alvo dessa absurda agressão, reiteram à nação brasileira o compromisso de que o Poder Judiciário seguirá firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito, assegurando o império da lei e a responsabilização integral dos que contra ele atentem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu punição dos culpados. Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil. Em um pronunciamento, o presidente Lula afirmou que haverá punição exemplar. Em uma rede social, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a barbárie de hoje é efeito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos, que sejam, na forma da lei, punidos em nome da República e da democracia, covardemente atingidas mais uma vez. Alckmin disse ainda que a intervenção decretada pelo presidente Lula vai dar início à necessária apuração das responsabilidades criminais. Em nota, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que requisitou à Procuradoria da República no Distrito Federal a imediata abertura de procedimento investigatório criminal, visando a responsabilização dos envolvidos. O Fórum Nacional de Governadores externou sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, concretizados na invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da intolerável e ilegal vandalização das dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, por manifestantes golpistas e resignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no país. E publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do Estado Democrático de Direito.
Os governadores se colocaram à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional. Exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis. 3 governadores da região Sudeste que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro nas eleições repudiaram os atos. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, publicou numa rede social que reiterava o compromisso com a ordem democrática. O Rio de Janeiro será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado de Direito. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, postou que em qualquer manifestação deve prevalecer o respeito. É inaceitável o vandalismo ocorrido hoje em Brasília. A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. No final, quem pagará seremos todos nós. E Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que a violência, depredação ou cerceamento de direitos. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou veementemente a violência provocada por vândalos e terroristas que agrediram jornalistas que trabalhavam na cobertura dos atos antidemocráticos e disse ser inconcebível a omissão do governo do Distrito Federal em proteger os 3 poderes da República e garantir a segurança da imprensa que está nas ruas da cidade em coberturas complexas. A associação afirmou que as invasões e atos de depredação a prédios públicos, assim como os ataques aos profissionais da comunicação, são uma afronta à democracia e à Constituição brasileira. Em um vídeo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou os atos de vandalismo. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido, não representa o Bolsonaro. E a polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, disse que os ataques contra o sistema democrático precisam acabar. Temos a clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. É hora de encerrar de uma vez por todas as investidas contra a democracia do nosso país. Disso depende a pacificação de que o país precisa para retomar o caminho do desenvolvimento. A liberdade de expressão e manifestação não inclui permissão para ações violentas, nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. Juristas classificam os ataques golpistas deste domingo como o mais grave atentado à democracia brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988 e que, além do grave dano causado ao patrimônio público, causaram uma agressão à democracia. Atravessaram a praça, invadiram o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete do presidente da República, chefe do Poder Executivo, chefe de Estado, chefe da Administração Pública Federal e comandante supremo das Forças Armadas. Invadiram o Palácio, sede do Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte Judiciária da República, a quem a Assembleia Nacional Constituinte confiou a função de guarda da Constituição. Então, em verdade, essa ação orquestrada, atentatória ao Estado Democrático de Direito, ela manifesta ódio à democracia, ela manifesta ódio à independência dos 3 poderes, inclusive ao Poder Judiciário, guardião da supremacia da Constituição. Logo, os manifestantes manifestam ódio à própria Constituição da República. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, explica o que está em risco com a tentativa golpista de tomada de poder. A democracia é o princípio dos princípios da Constituição brasileira.
é o princípio continente de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos. Separação dos poderes, república, federação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tudo é conteúdo do princípio continente da democracia. Se se corta, se alguém ou um grupo, um segmento, corta os pulsos da democracia, a democracia morrerá por assassinato, e a separação dos poderes da República, a Federação, a liberdade de imprensa, a liberdade de iniciativa, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, tudo vai junto. Pois é, os ataques começaram por volta das 2h30, 2h45, e aí logo as autoridades começaram a se manifestar. O governador Ibanez Rocha só deu a primeira declaração por volta das 5 da tarde no Twitter, dizendo que estava em Brasília, que estava tomando todas as providências. Depois, gravou um vídeo pedindo desculpas, demitiu o secretário de Segurança, mas o estrago já estava feito. Rita Yoshimine, agora há pouco, nós temos aqui no Diário Oficial, já a primeira determinação do governador Ibanez, que é a exoneração do cargo de Anderson Torres. Eu queria só fazer uma contextualização também, porque Anderson assumiu a secretaria, ou reassumiu a Secretaria de Segurança Pública, já no dia 2 ou 3 de janeiro, com ali a nomeação. Não foi uma nomeação logo de cara, porque o secretário de Segurança Pública anterior, o Júlio Danilo, estava realmente ali coordenando a operação da posse. Logo depois de sair do Ministério da Justiça, Anderson assumiu. Mas aí ele teve uma semana e já foi para os Estados Unidos de férias. E essa viagem ou esse afastamento nem chegou a ser publicado no Diário do DF, Fred, de fato, Anderson Torres foi nomeado secretário de Segurança no dia 2 de janeiro. Como você falou, o secretário de Segurança anterior, ele tomou conta justamente da segurança da posse, ele, inclusive, que já voltou para a Polícia Federal. Então, Anderson Torres reassumiu, depois de ter virado ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ele saiu lá, então, do Ministério, voltou aqui para a Secretaria de Segurança. Agora, vale a pena a gente também contextualizar, Fred, que o governo federal esperava que Anderson Torres não reassumisse. Tanto que havia uma expectativa, foi o vice de Anderson Torres lá no Ministério da Justiça que liberou ele da Polícia Federal, ele que é delegado da Polícia Federal, para vir para o Distrito Federal, para ele ser liberado para ser secretário de Segurança aqui. E, inclusive, Flávio Dino, o ministro da Justiça, soltou uma portaria essa semana que passou, dizendo que, na prática, resumindo, que Anderson Torres não poderia ser requisitado pelo governo do Distrito Federal, porque ele respondia a processos no STF, inclusive em relação à questão de ter facilitado, feito vista grossa em relação a bloqueio de estradas, como a gente percebeu no mês passado, mês retrasado. Bom, contextualizado isso, Ibanez Rocha tinha decidido lutar pela permanência de Anderson Torres aqui à frente da Secretaria de Segurança Pública, o máximo que ele pôde. Mas acontece que Ibanez começou a ser cobrado muito ontem. Ele viu que não tinha como. Portanto, à medida que os atos de vandalismo praticados pelos terroristas iam piorando e ficava claro para as autoridades do governo federal que houve aí uma falta de ação por parte da Secretaria de Segurança Pública, Anderson Torres fora nos Estados Unidos de férias, a PM não agindo como deveria agir na opinião de autoridades federais. Ibanez Rocha se viu obrigado, de fato, a exonerar Anderson Torres. A gente vai rodar agora, inclusive, na tela de vocês, a exoneração de Anderson Torres, anunciada ontem pelo governador, no fim da tarde, foi publicada hoje no Diário Oficial do DF. Portanto, Anderson Torres, oficialmente agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ontem, inclusive, troquei mensagem com Anderson Torres, ele não quis comentar sobre essa exoneração. Em relação à questão de quem fica à frente da Secretaria de Segurança Pública, existe um secretário de Segurança interino, que inclusive nós ouvimos aí, o Fred chamou um áudio em que ele, às 1h23 da tarde, dizia que estava tudo dominado, tudo tranquilo, e a manifestação, aspas na palavra dele, porque não são manifestantes, acabaram sendo terroristas, a manifestação estaria tranquila. Eu perguntei aqui o que se fala entre os bastidores aqui do Palácio do Buriti. A intenção do governo é, inclusive, exonerar esse secretário de Segurança Pública interino. Só que como agora existe uma intervenção federal na segurança pública do DF,
DF, o governador não pode mais fazer essa exoneração. Se quiser, o interventor na segurança do DF é que terá que fazer isso, exonerar o secretário de Segurança interino, o Fernando Souza. Fred, é com você e daqui a pouco a gente volta então falando também um pouco do clima aqui no Palácio do Buriti, porque a gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser a agenda de hoje. Havia uma agenda prevista para o Palácio do Buriti, mas a própria assessoria de imprensa do Buriti está um pouco perdida, aguardando os próximos desdobramentos. Tá certo, Rita. A assessoria é perdida porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada no início da madrugada de afastar o governador Ibanez Rocha por 90 dias. Quem assume agora é a vice-governadora Celina Leão, que está agora também ou foi surpreendida com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes para tomar conta do Distrito Federal. Lembrando também que Celina Leão, até o ano passado, estava, né, na Câmara Federal, ali representando a bancada do Distrito Federal e apoiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pelas informações, Rita. E nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele também ordenou o desmonte dos acampamentos em frente aos quartéis do Exército. Natália Godoy está acompanhando ali pelas imagens do Globocop. Como é que está a situação por lá, Natália? Vamos lá, Fred. A gente vai mostrar então agora ao vivo o setor militar urbano. A gente mostra aqui imagens do Globocop, da equipe Jair Tanus e J. Alves. Vamos ver agora essa movimentação. A gente vê uma aproximação de um policiamento muito intenso. Tem ônibus, viatura, motos da Polícia Militar do Distrito Federal. O acampamento continua instalado em frente ao QG, ao quartel-general do Exército e ali na Praça dos Cristais também. Então ainda há o acampamento por lá e esse policiamento de fato muito intenso. A gente viu agora há pouco uma fila de viaturas, ônibus, motos da PM, Batalhão de Choque, Operações Especiais ao longo da faixa da esquerda do eixo monumental, sentido Épia, passando ali pela Catedral Rainha da Paz. Então vamos lá, recuperando aqui, o ministro Alexandre de Moraes determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas golpistas na frente ali do QG. A operação deve ser realizada pelas polícias militares dos estados e DF, com o apoio da Força Nacional e Polícia Federal, se necessário. O comandante militar do QG deverá igualmente prestar todo o auxílio necessário para o efetivo cumprimento da medida. Então, estamos com as atenções voltadas para esse desmonte e lembrando mais 2 detalhes aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também proíbe imediatamente que ônibus e caminhões com manifestantes entrem no DF até o dia 31 de janeiro. A PRF, a Polícia Federal deverão providenciar o bloqueio, a imediata apreensão desses veículos e ouvir todos os passageiros com base na lei antiterrorismo. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai ter que enviar o registro de todos os veículos que entraram no DF entre os dias 5 e 8 de janeiro. Nós estamos com imagens ao vivo do acampamento de golpistas ali no QG do Exército e a gente acompanha essa chegada da Polícia Militar. Vamos lá, a gente segue agora com um giro de trânsito diretamente na área central de Brasília. Se você está chegando por agora, quer acessar a área central do Plano Piloto, a esplanada dos ministérios está totalmente fechada. Os anexos também, as nossas equipes estão pelas ruas. Eu mostro agora para vocês imagens aqui da câmera fixa ali do eixo monumental, onde começa a esplanada, pertinho da Biblioteca Nacional. A gente vê os pedestres acessando a pé, mas há restrições, tá? Tem polícia militar por todo o canto na esplanada na manhã de hoje e você que segue de carro tem que fazer essa alça de acesso para retornar pelo eixo monumental. A gente vê aqui no Waze, no mapa de velocidade, que há uma lentidão exatamente naquele ponto que a gente viu na câmera fixa, tá vendo? A gente tá vendo aqui, portanto, essa interdição. Eu vou direto agora conversar com o Washington, vamos passar agora para essa informação, porque se você está querendo saber como tá aí o transporte público na manhã de hoje, né? Ontem, durante o ataque, o metrô fechou todas as estações ali da Asa Sul até o acesso ao Plano Piloto, tá? Então a gente vai conversar agora com o Washington, porque na manhã de hoje, Secretaria de Mobilidade, também o metrô e a assessoria das empresas de transporte público, dos ônibus, garantiram que tudo está funcionando normalmente. Washington, o que você está vendo daí da estação do metrô? Bom dia para você. Oi, Natália, bom dia de novo para você e para todos. Nós estamos na estação Ceilândia Centro, onde a situação é bem tranquila, bem normal. Os passageiros conseguem chegar
comprar as passagens, passar pelas catracas, acessar a plataforma e seguir em direção aos seus destinos. Então, por aqui tudo normal na estação Ceilândia Centro. Dei uma conferida agora há pouco no aplicativo do metrô e, segundo o aplicativo, as demais estações aqui do DF também funcionam sem problemas. Aqui na frente tem uma parada de ônibus, os ônibus também circulam aí dentro do esperado, dentro dos horários previstos. Não, as paradas não estão tão cheia, está com movimentação normal para uma segunda-feira. Situação essa bem diferente da de ontem. Nós temos umas imagens aí para mostrar para o pessoal de casa das paradas do plano que ficaram lotadas durante os atos terroristas lá na Praça dos Três Poderes. Isso porque a rodoviária do plano piloto precisou ser fechada para garantir a segurança dos funcionários, cobradores, motoristas, da própria frota e dos passageiros. Então nenhum ônibus entrava nem saía da rodoviária. E aí as paradas ficaram cheias, como nós podemos ver aí. Isso afetou principalmente os passageiros do plano, as linhas do plano. E as linhas que iam para a região norte da cidade, Sobradinho, Planaltina, só estavam indo até o terminal da Asa Norte. Além disso, o metrô, como você disse, também precisou ser fechado entre as estações 114 Sul e a Central. Mas hoje a situação é outra. Nós temos aí as imagens feitas pelo Globocop também agora há pouco, que mostra a rodoviária aberta, com os ônibus chegando e saindo normalmente, movimentação tranquila na manhã desta segunda-feira. A CEMOB, como você disse, confirmou que os ônibus, o transporte público hoje funciona sem problemas, sem nenhuma dificuldade. E as empresas Pioneira, Marechal e São José também nos informaram que toda a frota circula hoje conforme o previsto para uma segunda-feira, um dia normal. Temos o contato com o Washington, a gente retoma daqui então, Washington, deu um probleminha no sinal, mas o Washington conseguiu passar o recado, metrô e ônibus rodando normalmente.